Que a graça do Senhor continue sobre a sua vida, como até aqui tem sido, lhe fortalecendo, lhe dando condições para continuar a caminhada com Cristo até que Ele venha. Ele está vindo, está logo ali. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, até que enfim. Romanos, capítulo 12. Por algum tempo eu esperei, debaixo de uma direção do Senhor, mas chegou o momento de nós começarmos a caminhar juntos na reflexão desse texto. Romanos, capítulo 12, acompanhe a leitura a partir do verso 1. Tranquilo, tá bom aí? Fico bem na foto aí? Beleza. Isso. Você encontrou? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Debaixo da graça e da direção do Espírito que em nós habita e nos conduz, nós vamos começar hoje, a partir desse momento, caminhar na reflexão desse texto. Sabedores de que, por costume, por didática e direção do Espírito, o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele sempre as divide em duas partes. A primeira, geralmente, depois da saudação e apresentação do seu apostolado, ele traz para nós a experiência interior subjetiva, levando a igreja a refletir na sua realidade em Cristo Jesus. Logo em seguida, então, ele parte para a prática, para a questão objetiva, a prática da vida cristã. Não é diferente na carta aos Romanos, do capítulo
1 até o capítulo 9, até o capítulo 11, ele traz essa reflexão, esse pensamento, né? E a partir do 12, então, até o final, ele traz a prática da vida cristã de forma muito clara, com base na realidade da reflexão da nossa posição e da nossa realidade em Cristo Jesus. Romanos capítulo 12, ele é essencial para a prática da vida cristã a partir deste princípio. E o verso 21, na verdade, ele traz o propósito principal deste capítulo. E o verso 21 fala a respeito do mal. E para que nós possamos entender e compreender essa dinâmica, precisamos então discernir de que mal Paulo está falando aqui. Eu peço a sua atenção, porque é de suma importância. O mal que ele está falando aqui não é um mal natural, de tragédias, de devastações, não é um mal circunstancial também, de lutas e adversidades. O mal que ele está falando aqui, nós temos como base quando ele começa o capítulo 12, no verso 1, dizendo que pelas misericórdias de Deus, devemos apresentar a nossa vida, o nosso corpo em consagração a Deus, e logo no verso 12 ele diz que nós não devemos tomar a forma deste mundo, ou literalmente desta era, deste sistema, desta mentalidade que é anti-Deus, anti-Cristo, anti a palavra de Deus. Portanto, a partir daí nós temos uma ideia de que mal Paulo está falando. Ele está falando do mal moral, ele está falando do mal chamado pecado. Escute, nosso maior inimigo não é Satanás, embora seja um inimigo muito forte, deve ser levado em consideração aquilo que a Bíblia diz a respeito dele. Mas há um inimigo maior, há um inimigo mais poderoso, mais nocivo do que Satanás. Se chama pecado, o mal moral. Uma vida independente de Deus, uma vida contra o caráter e os princípios de Deus. Em nossos dias nós vemos pessoas militando ferozmente contra Satanás, e isso tem a sua vantagem, tem o seu valor à luz da palavra de Deus, mas poucos são aqueles que se voltam com a mesma intensidade, debaixo da graça e da direção do Espírito, para lutar contra o pecado. Enquanto aqui estivermos, esta é e continuará sendo a nossa maior luta. Esse é o nosso inimigo. Quando Paulo usa a expressão, rogo-vos, peço-vos pelas misericórdias de Deus, a misericórdia ali é sinônimo de graça, que ele já falou desde o capítulo 1, isto é, nós fomos resgatados, nós estávamos no pecado, na iniquidade, numa vida independente de Deus, quem governava a nossa vida era o pecado, mas após a manifestação da graça e da misericórdia de Deus na pessoa de Cristo, e uma vez nos entregando a Cristo e o recebendo como nosso Senhor e Salvador, recebemos então e passamos a participar da natureza divina. O Espírito de Deus passa a habitar em nós. Esse inimigo chamado pecado, agora ele não é mais o nosso governante, agora ele não é mais o nosso Senhor. Ele está subjugado agora ao senhorio de Cristo, que é uma realidade na minha e na sua vida a partir do novo nascimento. Porém, isto não significa que uma vez em Cristo, nascido de novo, habitado pelo Espírito de Deus, o pecado foi erradicado. Ele perdeu o seu domínio, ele perdeu a sua autoridade, mas ele ainda habita em nós. Ele só será erradicado quando recebermos um novo corpo. Até lá, há uma luta no nosso interior, luta esta que na sua essência já foi vencida. Nós nascemos de novo, e agora podemos vencer na sua prática. E por isso o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: não te deixes vencer do mal. Então não há neutralidade aqui, preste atenção.
A partir do novo nascimento, não existe neutralidade em relação ao pecado. Ou nós o abominamos e lutamos contra eles debaixo da graça do Senhor, ou nós vamos amá-lo e ele vai voltar a nos dominar. Não existe meio termo, não existe tolerância, não existe conversa, não existe diálogo. Houve um rompimento. Paulo trabalha isso em sua carta em Romanos, mais precisamente no capítulo 6, dizendo que nós morremos com Cristo, e ressuscitamos com Cristo, e morremos para o pecado. Fomos separados, houve um rompimento, e nós temos que viver nessa luta contra o pecado a partir desta realidade. Mas quero frisar aqui, a primeira coisa que nós vemos aqui nesse texto, queridos irmãos, que a partir da nova vida em Cristo Jesus, não há neutralidade em relação à nossa atitude, pensamento, postura e prática com relação ao pecado. Ou nós nos opomos a ele de forma prática, ou nós cedemos a ele. Não existe uma outra opção. Não existe uma outra ideia, um outro plano, um outro projeto. Por isso Paulo diz, não te deixes. Porque mesmo nascidos de novo e habitados pelo Espírito, se nós deixarmos, é responsabilidade nossa. Não podemos terceirizar isso. Escute, preste atenção. Se o pecado me vencer, é porque eu me deixei ser vencido. Ah, mas fulano, mas Beltrano. Vocês perceberam aqui que ele está dividido em pelo menos 4 partes aqui. Do verso 1 ao verso 2, Paulo fala de vencer o mal no nosso relacionamento com Deus, nossa consagração a Deus. Do verso 3 ao verso 16, do verso 3 ao verso 8, Paulo fala sobre nós vencermos o mal no que diz respeito ao exercício dos dons no corpo de Cristo. Do verso 9 ao verso 16, Paulo diz como nós devemos vencer o mal no nosso relacionamento entre os irmãos, igreja. E do 17 até o 21, ele vai falar de nós vencermos o mal na sociedade, em meio aos incrédulos. Então ele está dizendo o seguinte, que nós podemos ser vencidos se nós nos deixarmos. É responsabilidade pessoal. Existem circunstâncias, pessoas e situações que podem e que serão, de alguma forma, fatores influenciadores do que diz respeito ao incentivo, à motivação da prática do pecado. Porém, a responsabilidade ainda é pessoal. É como alguém certo dia me perguntou, pastor, por que eu peco? Você tem uma resposta? Eu digo, tenho. É bem simples, você peca porque você quer pecar. Porque você decide. É uma questão de decisão, de escolha. Não só de influência, preste atenção. Ele não é meramente circunstancial. É mais do que isso. Se fosse circunstancial, ou se fosse dentro de fosse uma questão de ambiente, Adão e Eva não teriam pecado no jardim. Seria mais fácil Jesus no deserto ceder à tentação do que Adão e Eva no jardim, num lugar perfeito. É uma condição, é um estado que vai se construindo ao longo da caminhada. No comentário de Romanos capítulo 12, Champlin diz o seguinte, que alguém resumiu Romanos capítulo 12 da seguinte forma. Preste atenção. Semeie um pensamento e colha uma ação. Semeie uma ação e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Por isso que Paulo, em suas cartas, ele começa pela reflexão, depois ele vai para a prática.
Mas não somente isso, ele não está dizendo somente que o pecado pode nos vencer. Ele está dizendo que nós também podemos vencer o pecado. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal pelo bem. Não sei se você percebeu, nós começamos o culto hoje cantando, entoando cânticos de guerra. E a expressão aqui no verso 21, não te deixes vencer, mas vença, é uma expressão militar. Paulo está trazendo para a mente da igreja o seguinte: estamos em guerra, estamos em luta, você tem que manter essa posição, essa atitude, essa disposição mental e de coração de guerra, de batalha. Isso só vai terminar quando nós entrarmos no novo céu, na nova terra, com o corpo glorificado. Até lá é luta, é batalha, é guerra. E por isso ele traz essa ideia clara de que deve haver na nossa parte um posicionamento firme, constante, resoluto, não apenas um pensar, não apenas uma prática, mas uma disposição genuína e verdadeira, que é fruto da nova natureza em nós. Porque diferente de segmentos religiosos da sua época e dos nossos dias, em primeiro lugar, a vitória contra o pecado ela não é filosófica, não é só pensamentos, não, é muito mais do que isso. A vitória contra o pecado não é somente práticas de regras, é muito mais do que isso, é um pensar e um praticar que parte ou que emerge de uma nova natureza, isto é, de um coração regenerado, de um espírito unido com o Espírito de Deus, onde o corpo é o templo do Espírito, onde a mente é renovada pela palavra de Deus. Não é só pensar certo, não é só agir certo, é o poder capacitador e motivador que vai fazer a diferença. E escute, Paulo está nos dizendo claramente que esse poder capacitador e motivador habita em nós, é a presença de Deus em nós, é o Espírito Santo que habita em nós. Ora, se temos o pensamento certo, a prática, ideia de prática correta, certa, e o Espírito de Deus habita em nós, nossa responsabilidade em vencer o pecado aumenta ou diminui? Ela aumenta, Jéssica, é isso aí. Ela aumenta. Ela aumenta. Porque qual a desculpa que nós vamos dar? É pau que nasce torto, morre torto. Acrescentares 10. Eu nasci assim, vou morrer assim. Heresias 9. Está entendendo ou não? A carne é fraca, tirada do seu contexto. É lógico que a carne é fraca para Deus, mas ela é forte para pecar. É outra coisa. Então esse verso aqui, que já está tomando meu tempo, para desenvolver, mas nós precisamos pensar a respeito disso, é justamente a ideia aqui do capítulo 12. Eu preciso entender o seguinte: é possível vencer toda e qualquer prática pecaminosa. Práticas pecaminosas, elas são energizadas e fortalecidas quando a pessoa não é regenerada pela sua natureza pecaminosa. Você entende isso? A pessoa não regenerada, mesmo que ela não queira pecar, ela vai pecar por quê? Porque ela em si mesma não tem força para isso. Não basta decidir, pensar correto, não, porque é da sua natureza. Então não tem que mudar a prática, tem que mudar a sua natureza. Isso é impossível para o ser humano. Agora, quando Deus muda a nossa natureza, Ele tira o coração de pedra, coloca o coração de carne, coloca em nós o seu Espírito, e nos torna seus filhos por adoção. Ele rompeu com a raiz chamada pecado. Ele quebrou o domínio do pecado sobre nós. Mas, como eu e você nascemos sabendo pecar, e o que a gente sabe mais é pecar, porque nascemos em pecado, é da nossa natureza,
esse corpinho, essa mente, se acostumou a pecar, a praticar. Se acostumou a mentir, falar palavrão, se acostumou no ciúme, na inveja. E a lista é grande. Cada um tem a sua, eu tenho a minha. Você está entendendo ou não? Só que o poder que energizava essas práticas, ele foi removido, ele foi arrancado. Agora um novo poder habita em nós. E o poder que habita em nós agora não só mudou a nossa natureza, mas nos capacita a vencermos as práticas pecaminosas. Qualquer uma delas pode ser vencida, porque o seu poder, a sua essência foi neutralizada. E por isso Paulo está dizendo: não te deixes vencer, mas vença. E vença como? Ora, a única maneira, e aqui, para encerrar esse verso 21, que o meu tempo já é, vença o mal, o pecado com o bem. Ora, se o mal aqui é mal moral, o bem aqui também é bem moral. O que significa isso? Que o bem ele chama aqui de quê? Santidade. Partindo do princípio de que a partir do novo nascimento, Deus nos separou do pecado, do mundo da carne, para Ele. Nós somos propriedade de Deus, amém? Então nós somos santos na nossa posição, ok? Meu Deus, né? Amém. Hoje eu não fui tão santo, pastor. Não estou falando de prática de santidade, estou falando de realidade de vida, de natureza, de essência. Nós somos santos, porque se não formos santos, nós não vamos ter comunhão com Ele, porque Ele é santo. Você é santo, você nasceu de novo. Então você foi separado do pecado, do mundo, da carne, para Deus, você pertence a Deus. Santificação é exteriorizar, e é isso que ele começa no verso 1 aqui, no verso 2 do capítulo 12. Ele diz que nós não devemos entrar na forma, no padrão da mentalidade desta era, que é dominada pelo pecado, pela iniquidade, regida por Satanás. Não. Nós temos que nos deixar ser transformados no nosso entendimento, na nossa compreensão, pela ação graciosa de Deus. Isto é, Ele está dizendo o seguinte: olha, o que vocês são no interior, vocês estão em Cristo Jesus, devem exteriorizar isso na prática de vida, no seu relacionamento com Deus, no exercício dos dons, no relacionamento entre os irmãos, na sociedade. É viver a realidade de quem nós somos em Cristo. O contrário disso é nocivo. Olha só o mal que ele cita aqui. Em primeiro lugar, é não se consagrar a Deus, não viver uma vida dedicada a Deus, verso 1 e verso 2, depois a gente vai trabalhar isso com mais detalhe. Isso é mal. Qual o bem? Me consagrar. E ele diz que esse é o nosso culto racional. A palavra racional ali é lógicos. Ele é tanto uma questão de mente, mas acima de tudo é uma questão espiritual, no sentido de que nós somos conduzidos pelo Espírito na nossa vida. Ele não está falando aqui desse momento aqui de culto aqui, não. Ele está falando do nosso viver diário. Que a nossa vida no dia a dia é uma expressão de devoção. A minha vida em casa, a minha vida no trabalho, na faculdade, na sociedade, quando olham para mim, estão vendo que eu sou uma pessoa dedicada a Deus. É isso que ele está falando. Eu não vivo segundo os padrões e a mentalidade, a filosofia e os impulsos desta era. Eu sou um ET para eles, e não tem problema nenhum com isso. Não me envergonho do Evangelho, e nem procuro envergonhar o Evangelho. Me glorio no Evangelho, me glorio naquele que morreu por mim e ressuscitou para a minha justificação. É isso que Paulo está dizendo. Mas não somente isso, do verso 3 ao verso 8, ele está falando no exercício dos dons. O mal aqui na verdade, é usar dos dons em benefício próprio. Segura aí. O mal aqui é usar os dons para o meu grupo.
os meus interesses no corpo de Cristo. Eu uso do dom que não é meu, ele me foi emprestado, para me autopromover ou estabelecer a minha vontade entre os meus irmãos. Está entendendo ou não? Dá para o que é que eu desenho aqui? Qual o bem? Como é que eu venço esse mal? Eu venço usando do dom para a edificação do todo, para a glória de Deus, para promover o nome de Cristo e o corpo de Cristo, o qual eu faço parte. Entre os irmãos, do verso 9 ao verso 16, olha só, tem o mal aqui, do contrário, né, no verso 9, ele começa assim, ó, o amor seja sem hipocrisia. Qual o mal aqui? A falsidade. Odeie o mal e apegue-se ao bem. Qual o mal aqui? Amar o mal e odiar o bem. Esse é o mal, né? Ame uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão. Qual que é o mal aqui? É não amar com amor fraternal, é não dar honra aos outros. Esse é o mal, né? É ser preguiçoso, é não ser fervoroso no serviço ao Senhor, né? É não ter alegria na esperança, isto é, na vinda de Cristo, é não ser paciente na tribulação, é não perseverar na oração. Esse é o mal, né? É não ajudar a suprir a necessidade dos santos, é não praticar a hospitalidade, amaldiçoar e perseguir aqueles que me amaldiçoam. Isso é o mal, né? É não me alegrar com os que se alegram, é não chorar com os que choram. Esse é o mal. Não ter o mesmo pensamento, a mesma ideia dos outros, mas antes ser orgulhoso, ao invés de ser solidário com os humildes, me achar, é ser sábio aos meus próprios olhos, é me ver de forma superior aos meus irmãos. Esse é o mal. Qual o bem? O bem aqui é o amor verdadeiro, genuíno, sem hipocrisia. O amor aqui é odiar o mal. Alguns pensam, ou têm uma ideia de amor, quando a Bíblia fala de amor, que é o mesmo amor que esta era fica filosofando aí, que é um sentimento, né? Não. Então, por isso, alguns dizem assim, não, quem ama não odeia. Pelo contrário, isso é uma filosofia mundana. A ideia bíblica é o seguinte, preste atenção, que eu sei que a grande maioria não vai aceitar, não tem problema nenhum. Biblicamente, quem ama odeia. Eu vou repetir, irmão. Vou repetir. Está gravado aí? Eu vou repetir de novo. Vou falar de novo. Quem ama odeia, biblicamente falando. Quem ama a Deus odeia tudo aquilo que é contra Deus. Não tolera o que Deus não tolera. Não aceita o que Deus não aceita. Isso é amor verdadeiro, isso é amor bíblico. Não é um amor abraça tudo, esse amor abraça tudo é o anticristo, está chegando aí, está vindo aí. Vai resolver a questão aí, vai estabelecer a tolerância entre as religiões e tudo, aceita todo mundo, sabe como é? Ele vai vir aí. Tem uns aí que estão esperando ele já. Esse amor que aceita tudo e todo, que maravilha, né? Não separa ninguém, não separa nada. Esse amor, não. O amor bíblico faz separação. Ele odeia o mal. Ele abomina o mal. Ele se posiciona contra o mal em amor. E quando eu sei que eu não tenho o amor de Deus, é quando eu não tenho essa postura de odiar o mal. Olha como isso é sério. É abominar mesmo, não tem esse negócio não. Então vencer aqui, agora entre os irmãos, né? E aí vai, agora entre a sociedade, verso 17 ao verso 20, está falando aqui da hostilidade, quando me fazem o mal, né?
quando me prejudicam, quando eu sou injustiçado, por aí vai. A filosofia mundana é o seguinte, tá? Se você bateram na sua face, né? Destrua o corpo inteiro. Retribua sim. Vai lá e se vingue. Não deixa barato não. Não deixa passar não. Essa é a filosofia do mundo. E de alguns ainda que não entenderam o Evangelho. Isso não significa que não suscite um desejo, né? Por isso que Paulo diz que eu tenho que vencer. Tem que vencer. Falou mal de mim. Ai, que amor. Não. Vamos lidar com a realidade aqui. Falou mal de mim, é mesmo? Me fez o mal. E o mal aqui é partir para a justiça própria. O mal aqui é quando eu tiver a oportunidade daquele que me fez o mal, eu vou fazer o mal para ele. Para lembrar, viu? Lembra quando você me fez? Você lembra? Quem apanha não esquece. Eu não lembrava que eu tinha batido em você, mas eu lembro que você me bateu. Quem apanha não esquece. E agora eu te dou na cara. Isso é o mal. Tá? O mal é envergonhar em público, porque essa é a ideia aqui de brasas vivas sobre a sua cabeça. A gente vai falar em outras oportunidades, porque a gente vai continuar um bom tempo nesse texto aqui. Quando eu me derem oportunidade, logicamente, né, respeitando, né, a liturgia da casa. Oh, aleluia. Esse é o mal. Qual que é o bem? É deixar nas mãos de Deus. Aí alguém pergunta assim, pastor, mas e se Deus resolver só no último dia? Ué, deixa para o último dia. Porque você pensa que o último dia vai ser melhor que se ele resolvesse agora? Tem coisas que Deus resolve agora, irmãos. Ele vinga agora. Mas o mais terrível é no último dia, porque no último dia a retribuição do Senhor será eterna. Só não tem noção. Então deixa com Ele. Aliás, não só deixe com Ele em pensamento. Não. Coloque diante dele em oração. Senhor, estou com vontade de matar, de bater, de destruir. Mas isso é o mal que quer me vencer, Senhor. Está quase me vencendo, Jeová. Estou pensando, hein? Olha, se eu encontrar por esses dias, sabe? Se eu descobrir, meu Pai, me ajuda, Jeová. Você já fez essa oração ou não? Eu, ultimamente, eu tenho feito bastante essa oração, sabe? Esse dia eu falei com um irmão aí, que eu estava falando sobre treinar aquela coisa toda e tal. Eu estava pensando em colocar lá em casa sabe aquela bolsa lá de socar, que eu não sei como é que é o nome daquilo? Aí o irmão olhou para mim e disse, pastor, o senhor quer só treinar ou quer... Aí ele, né, deixou no ar e disse, não, eu vou colocar ali alguns... Olha ali. Assim, de frente. Deixa ali. Aí eu vou treinar. Liberar. O que é que tem que liberar? É um meio perigoso, mas por um tempo funciona. Você está entendendo ou não? Só que eu tenho que vencer esse mal, dizendo, Senhor, está nas tuas mãos. Faz o que for preciso, mas lembra-te das tuas misericórdias, irmãos. Olha só como essa questão é séria. Davi, quando foi confrontado pelo profeta, que ele foi fazer o censo lá, né, movido pelo orgulho, aí veio o profeta para ele e disse assim, Davi, é o seguinte, você pecou, meu filho. Você pecou. Pecou. Aí Deus está te dando o seguinte, 3 opções. Você vai escolher uma, Davi. Olha como Deus é misericordioso, Davi. Ser perseguido pelos inimigos, né?
um tempo de fome, e oferecer aí sacrifício ao Senhor. O que Davi disse? Melhor é cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, porque nas mãos de Deus há misericórdia. Cair nas mãos dos homens, irmãos, não tem misericórdia. Agora, cair nas mãos de Deus há misericórdia. Se houver arrependimento, Deus muda a história. Agora escute uma coisa, o outro lado também é verdadeiro. Porque se colocarmos diante do Senhor e apresentarmos diante do Senhor e dizer, Senhor, faz justiça, Ele vai fazer, irmãos. Porque é o seu nome que está em jogo, sabe por quê? Porque eu e você nos chamamos pelo nome do Senhor. Entenda o seguinte, que o princípio do Antigo Testamento é o mesmo da igreja, é o mesmo. Nós somos o povo do Senhor, nós somos a igreja de Cristo. Toca na noiva para ver, que o noivo que é um cordeiro, mas também é leão. Nós acabamos de cantar aqui. Tem gente que pensa que o noivo é só cordeiro. Ele veio como cordeiro, agora voltará como leão. E ele vai retribuir às nações e aos povos o tratamento que eles deram para a noiva. Se cair nas mãos dos homens, é escape. Se cair nas mãos de Satanás, é escape. Mas se cair nas mãos de Deus, quem salvará? Então essa é a ideia de Paulo aqui. Uma mentalidade, uma prática de vida firmada na nova vida em Cristo Jesus, com o propósito de não se deixar vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Isto é, vencer o mal a partir da nova natureza, vencer o mal a partir da influência e da direção do Espírito de Deus, vencer o mal a partir desta mente transformada e renovada pela palavra de Deus. Isso é um processo, e nós estamos nesse processo. Porque eu estou falando aqui para pessoas que falham, que erram, mesmo sabendo, mesmo tendo entendimento, mesmo tendo a nova natureza, ou não, só eu que erro. E quando eu e você erramos, quando eu e você pecamos, nós não podemos retroceder. O caminho não é desistir. Eu estou falando para pessoas que estão pensando em desistir. O caminho não é abandonar. O caminho não é seguir a filosofia do mundo. Não vale a pena, não tem jeito, eu sou assim mesmo. Entendeu? Eu trato a minha esposa assim, eu trato o meu esposo assim, meus filhos não tem jeito, já tentei mudar, já fiz de tudo. Aí que está o problema. Não é você que faz, é o Espírito através de você. É a graça, é a conversa com o Pai, é se deixar levar, é se deixar trabalhar, é se deixar quebrar. É fazer daquela canção uma realidade nas nossas vidas. A canção que diz mais ou menos assim, como é que a gente cantou esses dias na terça-feira aí de oração? No vaso novo lá, me ajuda aí os mais novos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso como tu queres, Senhor. Tu és e
E aí? Minha. E o quê? Olha só, esses dias eu estava orando e dizendo: Senhor, não é possível que eu continue falando desse jeito, agindo dessa forma. Meu Deus, me perdoa, Senhor, me ajuda. Aí passou uns dias maravilhosamente bem. Daí, uns 3 ou 4 dias depois daquela oração, me peguei de novo tendo uma atitude errada. Fui grosseiro com a minha esposa. Eu disse: Senhor, por que isso aí, Senhor? Ué, você me pediu. Estou te dando a oportunidade de você ir lá pedir perdão e começar a mudar. O que você imagina Deus quebrando o vaso, irmão? É nos livrando das nossas mazelas num passe de mágica. Escute, olhe e preste atenção. Definitivamente não existe mágica no Evangelho. Não existe mágica no Evangelho. Você não vai vir aqui para frente e receber: pastor, eu tenho um problema com ira, põe a mão aí, expulsa o espírito da ira, o sentimento. Não existe isso, irmão. Isso não existe. O que existe é um trabalhar profundo do Espírito de Deus, me levando ao arrependimento e permitindo situações para que eu venha agir a partir da realidade de que eu sou em Cristo Jesus. Eu sou capaz de amar, eu sou capaz de fazer o bem, eu sou capaz de agir em bondade. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em mim, o fruto do Espírito está lá. Ah, mas eu estou sentindo. Não é por sentimento, é pela verdade. Esses dias, não está aí, né? Não está, lá embaixo. Esses dias a patroa me irritou. Falou um negócio que falou errado, irmão. Ai, meu pai. Aí eu, sabe, subiu aquele fogo que não é fogo do Espírito, sabe? Aquela coisa. Aí eu olhei de novo. E ela disse: você está irritado? Estou. Você não vai falar nada? Não, porque eu não vou pecar. Fica quieto. Mas estou com vontade. Você está entendendo ou não? É começar a agir a partir da sua realidade em Cristo. É assim, irmãos. Quantos conflitos, quanta hostilidade, irmãos, nos relacionamentos, na família, na sociedade. E a igreja está aí para mostrar ao mundo, em Cristo, no poder do Espírito, que é possível viver de forma diferente. É possível vencer o mal. Olhe para mim. É possível vencer o mal com o bem. No poder do Espírito de Deus. Sabe? Essa é a realidade. Por isso Paulo, ele começa essa carta, irmãos. Olha como ele começa. Ele é apóstolo. Ele tem autoridade divina para isso. Ele começa assim: por isso, irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu peço, eu rogo. A expressão rogar é paracaléu, é se colocar ao lado, é exortar, é incentivar. Mas sabe qual que é a ideia aqui de rogar? Eu peço por favor. E aqui eu aprendo que a autoridade, à luz da palavra de Deus, não é por medo, terror. Misericórdia. Você está entendendo ou não? Não é aterrorizar, não. Oh, Jesus. A autoridade é a capacidade de incentivar, de motivar em amor. Eu tenho autoridade para mandar, eu tenho autoridade para exigir, eu mando e obedeço, mas eu uso dessa autoridade não com autoritarismo, não, eu uso em amor. Então eu rogo, eu peço, irmãos, estou rogando,
me colocando ao lado de vocês, porque também preciso vencer o mal e não deixar que o mal me vença. Sabe uma das coisas que eu acho fantástico aqui, para a glória de Deus e graças a Deus, e nossa oração que permaneça assim, é que nós não nos mostramos, nós, liderança, e principalmente aqui no púlpito, nós não nos mostramos superior a vocês. Não existe, não passa pela nossa mente, irmãos, ao estar pregando aqui, né? Embora minha esposa às vezes acha isso de mim, né? Mas graças a Deus que o pastor Felipe e o pastor Wagner são bem mais diferentes, então me ajudam nisso. Passar aquela ideia de uma superioridade, de uma espiritualidade inatingível. Não existe isso, o mesmo Espírito habita em nós. Passamos pelas mesmas dificuldades, adversidades e lutas. Você pensa que eu não passo dias, às vezes, incomodado com minha esposa, com meu filho, com o cachorro, com o papagaio, com o periquito, com o tempo, com alguns irmãos? Sou normal. Mas a graça divina, o bem que agora habita em nós, nos capacita a vencer o mal. Estamos aptos para isso. Passamos por essa realidade, irmãos. Você pensa que todo domingo a gente vem aqui feliz para ministrar, para tocar, para cantar, para pregar, maravilha, está tudo bem em casa, está tudo bem. Não, irmão, isso aqui não é céu não, irmão. É terra, terra. Você está entendendo ou não? A graça nos capacita. Por isso, nesta noite, encerrando aqui, a ideia é o seguinte, o propósito é o seguinte: vamos guerrear. Continue guerreando. Não contra a sua esposa, não contra o seu esposo, não contra os seus filhos, contra os seus pais, contra os seus irmãos, não contra os inimigos que se levantam por causa do evangelho, não. Além da batalha espiritual contra Satanás e os demônios, esse sim tem, né? Continue lutando contra o pecado, contra o mal, avançando, crescendo, vencendo no poder do Espírito, se deixando ser transformado e a semelhança de Cristo pela obra do Espírito de Deus. A canção que nós acabamos de entoar não pode ser uma mera canção, deve ser uma oração, um desejo, um anelo, entendendo que é Ele que faz, que é Ele que molda, que é Ele que quebra. E eu repito aqui de uma outra oportunidade para encerrar, quando cantamos esse cântico, eu me lembro da experiência de Jeremias. Jeremias vai à casa do oleiro, Jeremias capítulo 18. E lá eu vou te mostrar. E ele foi, chega na casa do oleiro. E o texto diz que o oleiro está entregue à obra das suas mãos. Isto é, está focado, está voltado. Escute Deus, se existe uma pessoa que está focada, voltada para o trabalhar na sua vida, é Deus. Ele está focado nisso. O oleiro estava voltado para a obra das suas mãos, estava nas mãos dele ali, e o Jeremias estava observando, e Deus: está vendo, Jeremias? Estou vendo, Senhor, olha ali, o oleiro moldando, dando forma, e de repente, ao dar forma, o vaso se quebra. O vaso se quebrou. Sabe por que o vaso se quebra? Porque ele é frágil. Você é frágil. Nós somos frágeis. Nós erramos, nós falhamos, nós decepcionamos, nós ferimos pessoas que amamos, porque somos frágeis. Mas o texto diz que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Jeremias está olhando para aquela cena e de repente o oleiro começa a fazer tudo de novo. Ele poderia jogar fora, porque um vaso quebrado, ele se torna inútil, não tem valor nenhum. Pega outro. Deus fez assim conosco? Não. Isso significa que Ele não desiste de nós. Você vai desistir dele? Vai desistir do trabalho dele, da sua vida? Não vale a pena. Continue. Eu
o texto diz que ele deu forma, então disse: viste, Jeremias? Assim diz o Senhor: eu sou o oleiro, e o meu povo é barro nas minhas mãos. Você está nas mãos do grande oleiro, está sendo trabalhado, moldado, transformado pela obra do Espírito. Não abandone ao Senhor, continue se deixando, porque é Ele que faz, e aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Amém? Você pode se colocar em pé, nós vamos cantar, depois vamos orar juntos. Pode cantar, pastor. Eu quero ser, faça desse canto a sua oração, coloque a sua mão no seu coração. Senhor amado, como um vaso nas mãos. Senhor, esta é a nossa oração, esse é o nosso clamor, Senhor, porque nós não queremos que o mal nos vença, mas queremos vencer o mal para a glória do Teu nome, no poder do Teu Espírito, em Cristo Jesus. Aleluia. Sim, querido Deus, nós te honra nas Tuas mãos, vem com o Teu Espírito, Senhor. Aleluia. Como Tu queres, aleluia. Oh, esse é o nosso clamor, ouve, Senhor, a nossa oração nesta noite através desse cântico. Como precisamos, como necessitamos, reconhecemos a nossa fragilidade, bem como a Tua majestade, a Tua grandeza. Sim, Senhor. Aleluia. Quebra minha continuamente. vida e faça de novo. Eu quero ser. Sim, Senhor. Eu quero ser um vaso novo. Ore pela sua vida nesse momento. Pai, neste momento, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti por nos lembrar nesta noite pela Tua palavra, Senhor, que o pecado não é mais o nosso Senhor, ainda que Ele habita em nós. Nosso Senhor é Jesus Cristo. Temos uma nova natureza, Senhor, um novo coração. Teu Espírito habita em nós. Perdoa-nos por muitas vezes nos deixar ser vencidos pelo mal, Senhor. E ó Deus eterno, ajuda-nos a cada dia a nos deixar ser trabalhados, moldados, como acabamos de cantar. Fazemos esta canção a nossa oração, Senhor, porque a Tua obra é perfeita, Senhor, e Tu és fiel para completá-la até o dia do Senhor Jesus Cristo. Molda-nos, ó Deus, ao ponto de sermos transformados à semelhança de Cristo, para que o mundo saiba que só o Senhor é Deus, e que o Senhor é Deus em nós e através de nós. Assim oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém, aleluia. Continue cantando.